Você vai outro dia? Isso. Galerinha, bora lá? Eu esqueci meu livro. 15 dias atrás, né? Eu acredito que seria nessa data questão de dia. Explicar um pouquinho sobre o assunto que a gente está vendo aqui de exercício físico. Ficou alguns exercícios. Marquei no maestro lá. Continuando aí. Nesse primeiro modo aqui, a gente está vendo algumas. O assunto está começando de trabalho. E eu discuti com vocês algumas equações aí. Para a gente estar aplicando e resolvendo alguns exercícios. Fechou. Então vamos lá. Número 1, né, página 23, fala o seguinte: um pequeno vagão deslocante sobre o trilho realiza o percurso entre os pontos A e C, segundo a forma apresentada na figura seguinte, em que H1 e H2 são desníveis de trajeto. Você dá uma representação parecida com essa. Fechou. Ele fala o seguinte: os trabalhos realizados entre os pontos A e C, A, aqui em cima é C, vou representar depois, pelo peso do carrinho e pela reação normal exercida pelos trilhos sobre o vagão, correspondem respectivamente a. Então, primeiro ele quer saber peso. Outra mesinha aqui para mim. Eles te pegaram tudo na nossa sala. Fizeram o caso, vocês são malucos, né? E aqui nem muita gente anda também. Cadê? É a sala da Claudiana que pega, só que agora lá não tem mais a mesa, mas eu não sei onde está. Ô, Gabriel, não foi não, porque a outra coisa que já nós falamos com a Diana é disso aqui. Pois é, eu falei, lá não tem mais lá mesmo. Então vamos lá. Nesse tipo de exercício aqui é fácil a gente estar resolvendo que não precisa de fazer conta. Não precisa. Lá no. Quando eu comentei com vocês de trabalho, quando a gente exerce uma força, então um deslocamento, né? Essa força que a gente está aplicando, quando a gente analisa conforme o deslocamento, vou dar um exemplo básico. Esse carrinho está sendo exercido uma força, você tem um deslocamento ainda aqui na horizontal, né? A direção horizontal, sentido direito. Fechou. A gente tem algumas coisas para analisar, que significa o sentido que está o deslocamento e a força aplicada. Vou considerar assim, força aplicada. Aí lá tem trabalho motor, trabalho resistente, e quando você não tem trabalho nulo, que são essas exemplificações aqui, ó. Você tem um deslocamento e você tem uma força sendo aplicada num bloco. Se o ângulo, se você está favorecendo o deslocamento, isso aqui é um trabalho motor. Né? Você está indo todo mundo para a mesma direção, então está todo mundo se ajudando. Quando você tem um determinado análise para fazer, geralmente é bloquinhos que eles analisam, você tem uma força contrária ao deslocamento, aqui é resistente. Você está tendo uma resistência. Exemplo básico, você tem uma rampa, você está descendo uma coisa, puxando o contrário para não descer de uma vez. E também quando a gente tem aqui, ó, uma força aqui, ó, um trabalho que ele vai ser nulo. Você tem um deslocamento e você tem um ângulo entre o deslocamento e a força e dá 90 graus. Por que, professor? Porque dá 90 graus, o cosseno de 90 é zero, então o trabalho vai ser zero. Zero vezes todo mundo que dá zero. Certo? Tranquilo. Aí tem um trabalho realizado pela força peso. Lembrando que peso é uma força que tem direção e direção vertical, sentido para baixo. Então, se a gente está falando de força peso, dependendo da análise de exercício, a força peso sempre está aplicada para cá. Ó. Peso está para cá. Ó. Eu tenho peso quando eu tenho essa ajuda, quando é um trabalho motor, e também tem quando eu jogo algo para cima, vai ter uma resistência gravidade para baixo.
Então, nesse exercício, está fácil de analisar. Porque primeiro ele quer saber sobre trabalho peso e depois ele quer saber da normal, é o que ele perguntou no exercício. Eu tenho quando eu favoreço, que é eu soltar algo e esse peso tende a descer, né? Esse objeto tende a descer, então está sendo uma força, está sendo um trabalho motor, né? Porque a força está para baixo, que é da gravidade puxando, e o peso está para baixo. Todo mundo mesmo, sem ângulo nenhum, né? Agora, quando tem algo subindo, o peso está descendo para baixo, ele tem um ângulo de 180. Então, já joga aqui. Ficou a 100, de 180, vai dar menos 1 vezes todo mundo. Vai dar trabalho. Trabalho de peso é igual menos o peso do objeto vezes a altura. Ele não me deu o valor de altura, ele não me deu o valor de peso, não deu dado nenhum para eu achar o peso. Então, ele está perguntando aí qual que é o peso, trabalhar pelo peso, então vai ser esse aqui, ó. Trabalho peso é igual menos peso vezes a altura. Por que é, professor? Porque aqui eu tenho um primeiro desnível, o carrinho vai descer, depois ele vai compensar e vai subir. Só que se eu for analisar de onde ele partiu e onde ele vai parar, quando ele fazer este movimento de subida, ele está indo contra, porque o peso vai ser para baixo. E vai estar fazendo uma força resistente aqui, ó. O peso está para baixo e está subindo. Então, da origem onde ele saiu, onde ele chegou, então ele está fazendo uma força resistente aqui. Então, é essa equação que a gente seria para aplicar para resolver. Ele não deu massa, não deu mais nada, então não tem como resolver em cálculos. Só saber qual das equações que eu ia utilizar para resolver isso. Outro dado que tem também, que é saber da normal. Força normal é contato. Quando você tem algo em contato, vai ser sempre perpendicular. Se eu for analisar o contato aqui, ó, tá assim, ó. Tá na horizontal, o contato, que é as rodinhas do carro com o sol do veículo. Só que a normal tá aqui, ó, perpendicular. Isso aqui é a normal. Entre a normal e o deslocamento que eu estou fazendo, que é esse deslocamento aqui, eu tenho um ângulo de quanto? 90 graus. Normal sempre vai ser assim, na hora que ele estiver subindo aqui, a normal vai estar assim, ó. Ele vai estar assim, ó. Normal. Sempre tem um ângulo de 90 graus. E eu comentei aqui agora que quando você tem um ângulo de 90 graus, entre o deslocamento e uma força, que é a normal que eu estou tentando analisar, o trabalho é zero, não tem trabalho. Talvez um pouco pesado, mas é isso aí, não tem trabalho. Então o trabalho vai ser zero. E aí, professor, como que eu utilizo lá? Trabalho de peso. Eu não sei se é Gogovil ali na resposta. Não, E trabalho da normal. Trabalho de peso aqui é esse aqui, ó. Menos, ele colocou em módulo ali, né? Módulo de peso vezes a altura. E trabalho é zero. Então, trabalho é zero. Então, a única alternativa que você vai ter aí, ele trabalhou tudo em módulo, é qual aí? D. Letra aí? D. D? D não. Ou D. Eu não peguei. O único que vai bater é a D. O trabalho é zero. O anormal que é zero. Só análise. Perguntas? Um pouquinho. Um pouquinho meio. Porque tem explicação, já ficou 15 dias sem se inscrever aí, setembro. Mas vamos lá, vai dar certo. Agora a gente vai normalizando toda segunda e à tarde. Na número 2, fala o seguinte. Uma pequena esfera de peso de 3 newton, presa a um fio de comprimento de 1 metro, para ele esse dado, é solta de um ponto A, quanto aos trabalhos realizados pela tração, exercida pelo fio e pelo peso do ponto A ao ponto B. Podemos afirmar que vale respectivamente. Aí você tem o seguinte, aqui nesse ângulo aqui, ó, tração sempre é o seguinte, você vai ter um objeto, você vai ter sempre um fio ou uma corda para analisar a tração. Seria você amarrar uma coisa e puxar. Ele já te deu para onde está
a demonstração da força de tração, que é para cá. Ó. Essa é a força de tração, porque está resistindo, segurando o objeto. Se eu for analisar só tração aqui, você concorda que esse objeto, a tração está para cá, sempre no sentido contrário do objeto, no fio, e ele vai fazer esse deslocamento aqui, ó. Ele tem o deslocamento para cá, ó. Aqui está a tração e o deslocamento está para cá. Aqui vai ter tração e o deslocamento seria para cá, mas ele para no ponto B. Não é pelo que o exercício falou. Aqui eu tenho tração e o deslocamento é para cá, porque ele vai fazer isso. Entre o ângulo de tração e o deslocamento, o ângulo é de quanto? 90 graus. Quando eu tenho o ângulo entre o análise do deslocamento e uma força que está sendo aplicada ou que está resistindo ali, o trabalho é zero. Quando a analisou o exercício lá, normal e deslocamento, o ângulo dos dois 90 é zero. Tração e deslocamento, o ângulo 90 dá zero trabalho também. O trabalho aqui é zero. Vou colocar como força trabalho de tração, é zero, não tem. Aí tem como eu fazer o seguinte, trabalho de peso, equação, trabalho de peso vai ser peso vezes a altura. A altura ali é o fio. O peso já me deu, que é 3. O peso é com 3 vezes a distância, né? Ou é 1. Quanto que é 3 vezes 1? 4? A unidade de medida de trabalho é joule. Então seria 0, a tração é 0, por causa do ângulo a gente analisou o peso. E o trabalho, a força peso, é 3 joule. Só isso. Eu acho que tem essa alternativa também. 0 e 3 joules. Letra C. Eu passei qual é o outro aí? Assim, eu escrevi no quadro ali, mas eu acho que a ordem é aquela, né? Talvez eu esqueci de algo aqui. Deixa eu marcar esses meus ali. Aí depois eu lá aprofundando o conhecimento. Tem como alguém ler, por gentileza? Ó, a ajuda de vocês? Observe a reprodução da tela cena natural. Isso. Plano de movimento, na qual o trabalhador faz uma enxada. Considere que um lavrador utiliza uma enxada de massa igual a 1,3 kg. Oi. Mais alto? É isso, por gentileza. Para realizar determinada tarefa, ele faz um movimento com a enxada que desloca seu centro ACC entre os pontos X e Y, sucessivamente, em uma altura H, média de 0,8 metros. Esse movimento é repetido 50 vezes, de modo que, ao final da tarefa, a força exercida pelo lavrador realiza o trabalho inteiro. Observe esse tempo. Bom, beleza. Aí, em resumo, o exercício faz o seguinte. Isso aqui é a altura mesmo. No exercício em seguida, ele fala o seguinte, que o objeto ele tem um peso, uma massa, desculpa, de 1,3 kg. Beleza. Aí ele comenta que a distância, né, a altura que ele faz o movimento e volta em média, que é 0,8 metros. Fechou. E ele repete isso 50 vezes. Aí ele quer saber aqui, ó, considerando a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, o valor mínimo de trabalho em joules é igual a... Aí você tem os valores. Nesse tipo de exercício, a gente vai utilizar aqui, ó, essa energia potencial gravitacional, que a gente pode falar trabalho também, porque a gente está coligado nesse mesmo assunto. Seria ficar assim, ó, trabalho envolvido nesse tipo de análise do cara fazendo para realizar o trabalho, seria o trabalho que é igual a massa vezes a gravidade vezes a altura. A altura porque você faz um movimento de levantar e abaixar ali. Só que ele repete isso aqui 50 vezes. Você não vai fazer só para um, você vai fazer para 50. Então aqui antes da massa a gravidade, você vai colocar 50.
porque vai fazer essa repetição várias vezes. Então, o trabalho seria 50 vezes a massa do objeto, que é 1,300 que ele te entregou. A gravidade ele te entregou, que seria quando você está subindo, está realizando um trabalho de peso. É 10, se ele te deu esse dado. E a altura é esse deslocamento, onde ele faz os dois pontos. Eu coloquei 6, não, fica bem enxadinho. Vai de X a Y ainda, o movimento. Seria isso aqui, 0,8. Trabalho é igual. E aí? Sabe quando vai dar? 10 vezes 0,8 dá 8. Quanto que é 8 vezes 13? Vou fazer aqui. Não, 13 não, é 1,3. Faz aí rapidinho. 13, ué. Vai rápido. É 13. Eu posso fazer aqui também, né? Para ser mais ágil. 10 vezes 1,3 vai dar 13. 50 vezes 13. Quanto que é 3 vezes 0? 0 é 3 vezes 5. Quanto? 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. Vai dar 650. Oi? 650. Beleza. 650. 650 vezes 0,8, 520. Vai dar 0, 0 e 0. 8 vezes 0 é 0. 8 vezes 5 vai dar 40. Não, calma lá, você fez o 0 primeiro. Você fez 0 primeiro. 8 primeiro. Olha, ele fez o 8 primeiro, é verdade, foi mal. Ele vai dar 0, vai dar 40. 0. Quanto que é 8 vezes 6? 1 mais 4, 52. Aí todo mundo aqui embaixo vai dar 0. Vai dar 520,0, que é popular 520. Então toda essa resolução vai dar 520. Como ele já falou, aí já não tem unidade dividida aí. 0. Pegou? Na número... Próximo é a 4, né? 4. Faz uma pergunta. Acho que era ali. Pode? Professor, pode. Posso morrer? Pode? 4. Na 4 ele fala o seguinte: 3 corpos idênticos de massa M deslocam-se entre 2 níveis, como mostra a figura. 2 ou 3, né? O corpo A, que é o do meio, cai livremente, o B deslizando ao longo do tobogã, B, e C, descer da rampa, sendo em todos os movimentos expressiva a força dissipativa. Força dissipativa seria atrito, resistência do ar. Então todos eles vai chegar no solo ao mesmo tempo, em resumo. Fechou. Aí ele fala o seguinte, peraí, Loura. Ele fala aí o seguinte: com relação ao trabalho realizado pela força peso dos corpos, pode-se afirmar que, cara, há 15 dias a gente falou sobre isso, peso de qualquer coisa, peso é igual a massa vezes a gravidade, correto? Se eles estão considerando, ele não me deu massa, então considera que a massa de todo mundo é igual. Ou pode ser que cada um seja diferente também. Mas ele não me deu, então pode chamar que a massa toda igual. A gravidade é igual para todo mundo. Ele falou que eu não sabe que a massa é igual. De todo mundo? Ele comentou? Então fechou, melhor ainda. Se a massa de todo mundo é igual, a gravidade para todo mundo é igual, o peso de todo mundo é o quê? Igual. Então o trabalho realizado pelo peso vai ser igual para C, para A e para B. Trabalho de... Ele colocou ordem A, B, C ou como é que foi? Porque está sendo assim, ó. Porque a de todo mundo vai ser igual. C... porque pela ordem aqui, né? Não. E a ordem... Fica na ordem diferente. Em resumo,
todo o peso aqui realizado vai ser igual para todo mundo. As massas são iguais, a gravidade é a mesma para todo mundo. Então, você, peso aqui é um valor, aqui embaixo é outra. Isso é força conservativa. O peso não muda. Quando você faz uma análise geral em exercício teórico, né? Que eu comentei com vocês, a gravidade é uma no topo da montanha, num buraco é outra. Qual que é maior, no topo da montanha ou no buraco? Buraco, você está mais próximo do núcleo, da Terra. A ideia é essa. Né? O quê? Não, se você falou aí, eu erraria. Não, de novo. Em teoria, em exercício, análise física é como se o mundo fosse perfeito. Então a gravidade seria 10 aqui, 10 aqui. Correto? Se fosse um curso superior, não seria esse valor aqui, igual para todo mundo. Porque a gravidade aqui é uma, e aqui eu tinha que saber uma distância, com certeza esse é a distância, a gravidade é outra. Vai ser maior um pouquinho, pouca coisa. Talvez a distância era mínima. Estou comentando sobre isso. Eu só estou esclarecendo, porque quando, não sei o que vocês vão fazer da vida, mas no futuro, ou para um tempo estudar isso, aí você vai entender que a gravidade muda. Sua cabeça é um no pé outro, eu já falei sobre isso. É só ficar mais claro. Mas o foco do ensino médio não é pegar esses detalhes, não. Beleza? Você ficar pegando esses detalhes, mas esses desse aqui, para resolver no livro do céu. É meio demoradinho. Pergunta? Não. Acabar o último aqui, eu vou marcar alguns de tarde bem física para resolver. Na número 6, em resumo, ele tem um jardineiro empurrando um cortador de grama. Eu vou pegar os dados que ele já me entregou. Ele me deu uma velocidade, que é 4,0 km por hora, é 4 km por hora. Ele me deu a força que o jardineiro está aplicando, em Newton, e me deu um intervalo de tempo de 6 minutos. Um delta T de 6 minutos. Beleza. Então vamos lá. Aqui ele falou o seguinte, sabendo que o módulo é em cima, né, no livro, sabendo que o módulo dessa força é de 20 newton, e que o jardineiro percorreu uma trajetória fechada qualquer no gramado plano, retornando ao seu ponto de partida no intervalo de 6 minutos. Marque a única opção inteiramente correta, tornando-se o solo como sistema de referência. Então, no desenho você tem uma força e você tem aqui a velocidade sendo aplicada para cá. Então, o veículo vai deslocar para cá também. E outra, a força que a gente for analisar é essa aqui, ó, em análise. No trabalho, desculpa, o trabalho motor, tá ajudando. Como que eu resolvo esse exercício? Nas alternativas eu tenho valores, eu posso descobrir aqui qual que é o trabalho realizado pelo jardineiro, fácil. Trabalho realizado pelo jardineiro vai ser força vezes o deslocamento vezes o cosseno 180, vai dar 1. 1 vezes todo mundo é 1. Vou colocar aqui. Por que você está aplicando essa aqui, professor? Porque é um trabalho. Você está aplicando uma força, o deslocamento está no horizontal para a direita. Esse ângulo é 180, o cosseno vai dar 1. Aí o que acontece? Eu descobri a força, eu já tenho, eu pego o deslocamento. Para eu descobrir o deslocamento, eu posso aplicar aqui, ó. Velocidade é igual delta S sobre delta T. Eu consigo achar o deslocamento. Velocidade ele me deu. O delta T ele me deu também. Só que para mim aplicar, aqui é quilômetro por hora. Aqui está em que? Minutos. Tem que passar para hora. Então seria 6 dividido por 60. Quanto que é 6 dividido por 60? 4? 0,1. Não, 0. Peraí. E aí? É 0,1. 0,1. E aí, André? Por que dá para colocar 60 vezes 10 elevado a 1 positivo? Resolva vai dar 1. Positivo não, negativo, é um K vírgula para a direita. Depois eu vou voltar a dar 0,1. Dá para fazer notação também.
pegar a vírgula aqui, ó, posso andar uma vez para a direita, dá 60. Deve 60 vezes 10 elevado a menos 1. 60 dividido 61. Volta a vírgula 0,1. Isso aqui é hora. Agora eu aplico aqui, ó. Velocidade é 4. O deslocamento eu não sei. O tempo agora é 0,1. Quanto que é 4 vezes 0,1? 4 vezes 0,1. 4,1. Deslocamento é quanto? 0,4. Isso aqui, ó, é o deslocamento. Só que a velocidade tem que quilômetro por hora. Isso aqui é em... Beleza. Deslocamento para jogar aqui tem que estar em metro. Isso aqui em metro vale quanto? É, 400 metros. Agora eu aplico aqui, ó. Trabalho é igual. Qual que é a força que ele aplicou? Qual que é o deslocamento que ele andou? Muita coisa, né? Estou contando grama 400 metros, estou contando grama. Quanto que é 2 vezes 4? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Joule. Só que aí nas respostas a gente só tem 8K Joule. O que é K? K é 10 elevado à terceira. É 1000 aqui, ó. Só esconder os 3 zeros, coloca o K de 1000. O mesmo K lá do TikTok, do Instagram, do sei lá da outra. É o 1000, 8K, 8000. A letra C então fala: o trabalho realizado pelo janeiro sobre o cortador é igual a 8 kJ. E a força que ele exerce sobre o cortador não é conservativa. Não, realmente não é conservativa. Porque conservativa é o peso. Peso é uma força conservativa. Agora você exercer uma força sobre algo para fazer um trabalho, não é. Então é assim. Vou marcar isso. Se eu vou marcar agora, não tem? Eu me